Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para as nossas atividades. Então, nossa primeira atividade de hoje é de arte, lá no nosso livro, sobre a música africana, tá? Então, abram o livro lá na página 77, tá? E vamos acompanhar esse capítulo, tá bom? Então, nós vamos iniciar falando sobre a observação daquela imagem ali, né, da nossa página 77. Um músico, né, com um instrumento musical na mão dele, né? Vocês saberiam me dizer o nome desse instrumento que esse músico está ali nas mãos, né? É um instrumento de cordas, né? É quase um violão, mas não é um violão, né? Mas tem aparentemente, né, quase podemos falar que sim, né, mas não é. O nome desse instrumento se chama cora, né, é um instrumento retratado nessa página e é um instrumento musical africano, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o cora, né, sobre esse instrumento tradicional africano dos povos Mandinga, que foi um dos maiores grupos étnicos da África, tá? Um terço dessa população já foi trazida para as Américas, né? Para o nosso país também, para a América, como escravo. Então, esse povo da Mandinga também já foi um povo que foi escravizado, tá? E esse instrumento é o cora, que é o instrumento de tradição deles, do povo Mandinga, tá bom? Vamos lá agora para a próxima página. Na página 78, nós vamos realizar as leituras ali sobre a África. A África é um continente com grande diversidade cultural. Ele possui cerca de 50 países, cada um deles com suas próprias tradições. Essa diversidade se reflete na música, que, somada à influência de outros continentes, é uma das mais ricas do mundo. Nas diferentes regiões da África, é possível perceber a mistura cultural por meio da música. No norte da África, em países como Egito, Argélia e Marrocos, além das tradições africanas, existe a forte influência da música árabe. Entre os instrumentos de origem árabe presentes na África estão o tabal, instrumento de percussão, a zurna, instrumento de sopro, e o alaúde, instrumento de cordas. Olha lá, nós temos em cada imagem o instrumento está sendo representado, né? E ali ele citou sobre os países do norte da África, como a Saara Ocidental, o Marrocos, a Tunísia, a Líbia, o Egito, que são geralmente habitados por islâmicos, né? E que a sua língua predominante é o árabe, né? Mas também tem essa influência dos instrumentos africanos. Na África Ocidental, um dos instrumentos tradicionais é o cora. Esse instrumento tem 21 cordas e emite um som semelhante ao de uma harpa. A cora é o instrumento típico de griots. O que eram griots mesmo? Os griots eram os que passavam, os anciões, né? Que passavam suas histórias de pai para filho, né? Eram os mestres contadores de histórias, né? E que até hoje essa tradição ainda é preservada em algumas partes da África. Então, ainda existe os griots, né? Os mestres contadores de histórias. A cora é usada em celebrações como casamentos, aniversários e festas populares. Atualmente, é cada vez maior número de tocadores de cora que se apresentam na África e em outros continentes. Ali nós temos o tocador Galissá em um cora. Então, lá, nessa apresentação é lá na Inglaterra. Vejam que além do instrumento tradicional da África, podemos também perceber a vestimenta com que esse músico está ali fazendo sua apresentação, né? Bem legal esse instrumento, gente. Vamos lá. Em Zimbábue, no sul da África, um dos instrumentos tradicionais é o mimbira. Ela consiste em uma placa de madeira com várias lâminas de metal que emitem um som quando vibra. Esse instrumento é tocado com os dedos, principalmente os polegares e os indicadores.
Assim como o mimbra, existem outros instrumentos idiofônicos que emitem som pela vibração do metal, entre eles a kalimba, o likembe e o kisenger. Tá? Então, além daquele ali que nós temos o mimbra, que a gente está vendo na imagem, temos outros também, né? Na página 81, falamos sobre a influência da música africana na cultura brasileira, na música brasileira, né? Em relação ao ritmo. Então, a partir das misturas, começaram a surgir várias formações e expressões musicais, né? Com a influência da música africana. No Brasil, um dos gêneros musicais que nasceu dessa influência é o samba. Então, o samba, ele é influenciado pela cultura africana, tá? A música africana trouxe também outros cantos e danças, além do samba. A influência negra na cultura musical brasileira vai do maracatu à congada. Então, é bem forte a tradição africana. Muitos africanos foram forçados a vir para o Brasil na condição de escravos, né? Isso a gente já tem conversado bastante em história, né? Como foi a vinda dos escravos, né? Dos africanos para o Brasil. Durante todo o cruel período de escravidão, eles lutaram para conseguir preservar suas tradições culturais. Desse modo, a música tradicional africana, assim como diversos instrumentos musicais, influenciaram e formaram a cultura brasileira. Entre esses instrumentos estão os tambores, as marimbas, os xilofones, além dos agogós, diversos tipos de chocalho e berimbau. Então, nós podemos falar que a cultura africana ela está diretamente relacionada com a nossa cultura, né? O povo brasileiro é um povo muito diversificado, que se iniciou com a origem dos índios, dos portugueses e dos africanos, né? E a gente sabe que, além da cultura, além da dança, além dos instrumentos musicais, temos também capoeira, temos as religiões, temos alguns alimentos, então tem uma forte presença africana na cultura, né? Então a gente tem que respeitar e sempre aprender com as culturas diferentes, né? Página 83 tem uma sugestão de um instrumento, tá? É um reco-reco. Bem tranquilo, super legal de fazer. Se conseguir fazer... Ai, prof, mas eu não tenho esse material que tem aqui pra fazer. Vai no Google lá, dá uma pesquisadinha em construir um reco-reco com materiais recicláveis e tenta reproduzir esse reco-reco pra vocês praticar em casa e brincar, né? Se divertir um pouquinho, tá bom? E também temos orientação para construir um tambor. Então, são duas atividades, né? Que depois vocês podem mandar o vídeo tocando, né? Ou na próxima semana lá na online, cada um pode tocar o seu, tá bom? Então, as atividades de arte, então, é da página 77, a página 84. Então, arte, página 77 a 84, tá bom? Pouquinha coisa, né? Bem tranquilinho para estar fazendo hoje. E vamos para a outra disciplina. Nós vamos agora fazer um pouquinho de ciências. Em ciências, vocês pararam na página 196. Então, lá na página 197 do livro de ciências do terceiro módulo, né? Porque o segundo a gente já terminou. Vocês vão fazer as atividades sobre os recursos, sobre as páginas anteriores, sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis e sobre a água. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Isso. Então, lá na primeira atividade, é para circular no diagrama abaixo o nome de 7 recursos naturais. Então, vai lá procurar os 7 recursos naturais que estão no diagrama e vai circular. Então, tem 7. Tem que contar se tem 7. Monte um quadro no caderno. Então, vai ter que fazer atividade lá no caderno. Como apresentado a seguir. E classifique esses recursos naturais em renováveis e não renováveis. Então, vai colocar lá
É um quadrinho. Recursos não renováveis, recursos renováveis. Recursos renováveis e não renováveis, lembrando que são aqueles. Que os renováveis são aqueles que a própria natureza consegue se repor, que ela não se esgota da natureza, né? A gente consegue replantar, refazer, consegue dar uma mãozinha para a natureza para não se esgotar, para estar sempre tendo no ambiente. Por exemplo, a madeira, que a gente pode fazer replantio, o solo que a gente pode adubar, ajudar, né, a não fazer aquele solo infértil, né? E os não renováveis são aqueles que podem se esgotar da natureza e que levam às vezes milhões e milhões de anos para ter novamente. Às vezes a gente, né, nem consegue ver, porque eles não são repostos pelo ser humano, né? Então, coloque lá, né, os exemplos. No número 2, ele fala: as imagens a seguir apresentam situações que envolvem desperdício de água. Ligue a cada ação a situação de desperdício correspondente. Então, nós temos 3 tópicos com desperdícios de água. Então, ligue cada um corretamente ali, tá? E na página 198, tá pedindo para ler o texto abaixo e fazer as atividades propostas, né? Então, na letra A, nós temos, primeiro vai ler o texto. Na letra A, ele está pedindo para fazer recortes de imagens de produtos feitos com o petróleo. Vai realizar essa atividade no caderno, tá? Pode recortar e colar lá no caderno. Então, vai procurar coisas que sejam feitas com petróleo. Pneu, borracha, dá uma pesquisadinha, que tem bastante coisa. Depois, vai observar os dados da tabela, calcule quantos barris de petróleo foram trazidos em 15 dias no ano de 2016. Então, lá no ano de 2016, vai fazer a continha por 15 dias. A produção diária de barris de petróleo aumentou de 2010 para 2014. De quanto foi esse aumento? Então, vai lá ver lá quanto era produzido em 2010 e 2014, tá bom? Vai subtrair pelo valor, né? Então, o aumento foi 459 mil barris, porque você vai subtrair 41 mil de 500 mil, tá? Barris, né? Que foi 2010 e 2014. Então, você vai tirar 41 mil de 500 mil. Tá bom, galerinha? Então, ciências, páginas 197 e 198. Tá bom? E por hoje é isso. Combinado? Na segunda-feira nós temos mais atividades. Um beijo. Até a próxima. Bom final de semana para todos vocês.